Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma videoaula do professor Jardel e aqui nós vamos trabalhar um exercício para reconhecer números racionais, né? Então nós temos aqui a questão 1 que diz o seguinte: considere os quocientes. Aí ele pergunta: escreva cada um desses quocientes na forma de fração. Percebe que toda fração ela é uma divisão. Aqui nesse caso nós temos o número menos 7 dividido pelo número mais 4. Ok? Sempre quando você tiver sinais diferentes na divisão, vai prevalecer o sinal de menos, né? Então, nessa primeira aqui nós vamos ter menos 7 quartos, ok? Aqui também é um número racional, menos 7 quartos. O próximo aqui do item 2 é 5 sobre menos 9. Então, você vai escrever sempre com o sinal de menos, né? Quando você tem sinais diferentes, menos 5 nonos, ok? E o próximo termo, lembrando que são sinais diferentes, eu vou escrever 12 negativo, né, sobre 2. Se você parar para pensar, 12 sobre 2 vai dar justamente 6, né? Menos 6. Só que eu vou deixar na forma de fração do jeito que a questão está pedindo. Mas se eu quisesse continuar, era menos 12 dividido por 2, que vai dar menos 6. Aí ele pergunta qual a forma decimal desses quocientes. Então, aqui não vai ter espaço para colocar. Eu vou fazer o seguinte. Vou só copiar isso aqui. Vou acrescentar uma página. Colar o que a gente tinha copiado, né? Então, a gente vai fazer esses números aqui agora na forma decimal. O que a gente vai fazer? Ó, observe o seguinte. Primeiro, eu vou esquecer o sinal de menos aqui por enquanto. Eu vou dividir 7 por 4 para colocar na forma decimal, ok? 7 dividido por 4 vai dar 1. Né? Se eu colocar 2 aqui, vai passar, vai ficar 8, porque 2 vezes 4, 8. Então, eu vou colocar o 4 aqui embaixo, subtraindo o 7. Vai sobrar 3. Só que 3 é menor do que 4. A gente sabe que não dá para dividir. Então, a gente vai colocar uma vírgula aqui e um zero aqui, ok? Aí fica 30 por 4. Agora eu consigo dividir. Eu sei que vai dar 7. Porque 7 vezes 4, 28. Aí subtrai. 30 menos 28 sobra 2. 2 não dá para dividir para 4. Coloco 0. Fica 20. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, resta 0. Então, acaba a divisão aqui. Então, eu achei 1,75. Então, para minha letra B aqui, o item 1, como ele é negativo, eu vou só trocar o sinal, né? Menos 1,75. Agora eu vou para o item 2, né? O item 2 é menos 5 nonos. Novamente, esquece o... Deixa eu só colocar aqui. Você coloca 5 e o 9 aqui, esquece o menos por enquanto. E a gente percebe que não dá para dividir. Quando não dá, coloca um 0 e o 0 vem para cá, você coloca uma vírgula, ok? Fica 50 dividido por 9. Agora 50 dá para dividir por 9. Que vai dar 5, né? Porque 5 vezes 9, 45. 45 menos 50, sobra 5, novamente, né? Aí coloca o 0, 50 por 9 dá 5, porque 5 vezes 9, 45. Aí você coloca 45 aqui de novo, né? Resta 5. Novamente coloca o 0. Você percebe que vai continuar repetindo o mesmo processo indefinidamente, né? Isso aqui você não consegue parar de dividir. Então você chega no momento que é chamado de dízima periódica, que a gente já tinha visto. Vocês sabem que 5 é o período, aquele cara que está se repetindo, né? Então aqui nós descobrimos que é 0,55 e você continua a divisão, mas... na verdade, para a divisão, mas só repete o número, né? Vai ficar 0,555. Coloquei o sinal de menos porque inicialmente a fração aqui ela é negativa. Na verdade, todas são negativas. Agora vamos fazer a terceira questão, né, para colocar aqui a forma decimal de 12 sobre 2. É a mais simples. No caso, você vai dividir 12 por 2, que vai dar 6, só que como sinal de negativo, fica menos 6. Essa é a forma decimal dos números que a gente está trabalhando, tá bom? Então, já foi a primeira questão, vocês
Copiem aí no caderninho de vocês. Prosseguindo aqui, a questão, a letra 6, o seguinte. Classifique cada quociente como número inteiro ou número não inteiro. Bem, a gente já descobriu quais são os inteiros, né, e os não inteiros. Bem, a gente sabe que esse número aqui não é inteiro, não inteiro. Nem esse também é não inteiro, é uma dízima periódica, é racional, mas não é inteiro. Lembra no vídeo anterior que nem todo racional é inteiro, mas todo inteiro é racional. Aqui é um número racional, mas ele é inteiro, tá? Ele é negativo, mas ele é inteiro. Não tem parte decimal quebrada, né? Então, já classificamos agora a questão 2. Determine a forma decimal do número que representa o quociente de cada divisão desses números, quais não podem ser representados por frações decimais, né? Então a gente vai determinar a forma decimal de cada um deles e ver qual que não pode ser representado por frações decimais. Então vamos lá. Lembrando que a fração decimal é quando você tem um denominador igual a 10, né? O múltiplo de 10, 100, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, etc. Então vamos lá. Né? 11 sobre 4 e menos 5 sobre 3. Vou fazer logo a letra A aqui, né? Segunda questão, vou colocar aqui segunda questão. Eu não vou colocar o nome da questão, né? Vou colocar só o número representando. Então a gente vai ter o seguinte, ó. 11 quartos, né? 11 dividido por 4 é a mesma coisa que 11 sobre 4. Isso aqui é uma divisão, né? Então vou efetuar a divisão. 11 dividido por 4. Então a gente vai ter o seguinte, 11 por 4 vai dar 2, porque 2 vezes 4, 8. Se eu colocasse 3, ia dar 12. 12 passa 11. Então a gente vai subtrair. Tem o 11, tiro o 8, sobra 3, né? No caso, 3 não dá para dividir para 4. Coloca a vírgula e o 0 aqui. 30 dividido por 4 vai dar 7, porque 7 vezes 4 é 28. Se eu colocasse 8, ia passar, ia dar 32, e é maior do que 30, então não pode. Então o próximo número aqui tinha que ser o 7 mesmo. Aí eu pego 30 menos 28, sobra 2. 2 não dá para dividir para 4, coloco 0. 2 dividido por 4 agora, 20 dividido por 4 agora dá, que vai dar 5. 5 vezes 4, 20, coloco o 20 aqui embaixo, subtrai, resta 0. Então aqui deu 2,75. Então, só que parou aqui? Não, não parou aqui, aqui é a letra A, tá? Eu obtive 2,75. Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar esse número agora na forma de fração decimal, né? Qual vai ser? Vai ser, ó, se eu tenho 2,75, isso aqui é a mesma coisa que 275 sobre 100, ok? Eu tenho dois números após a vírgula, então vou colocar dois algarismos zeros aqui. Então, esse número aqui pode ser escrito, sim, em forma de uma fração decimal, ok? Então, vamos lá prosseguir a letra B. A letra B, deixa eu dar uma olhada lá. Eu já tinha esquecido qual é a letra B. É menos 5 sobre 3. Então, a gente vai pegar menos 5 sobre 3. Menos 5 dividido por 3. Vamos esquecer o sinal de menos por enquanto e vamos trabalhar só com 5 dividido por 3, ok? 5 dividido por 3 vai dar 1, obviamente. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, aqui vai dar 2. 2 não dá para dividir para 3, coloca a vírgula e o 0 aqui. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Agora observe o que vai acontecer aqui. 20 menos 18 sobra 2. 2 não dá. Coloca o 0, vai dar 6 de novo. 6 vezes 3, 18. Você vai sempre fazer isso, ó, indefinidamente. Então aqui vai ficar 6, 6, 6 direto. Ou seja, eu tenho uma dízima periódica de período 6, né? 6 é o número que está se repetindo. Então, só que aqui no caso o número vai ser negativo, né? Vai ficar menos 1,666 e não vai parar, né? Fica repetindo. Então, esse número aqui ele não pode ser representado na forma de fração decimal, né? No caso, o que a gente vai ter aqui? A gente poderia reescrever isso aqui da seguinte forma, ó. Menos 5 sobre 3, eu poderia reescrever como menos 3 sobre 3, certo? Né? Menos 3 sobre 3.
menos 2 sobre 3. Né? 5 e 2, menos 3 com menos 2 vai dar menos 5. Aí eu sei que menos 3 dividido por 3 vai dar menos 1, né? E menos 2 sobre 3 vai dar 0,6666 constantemente, né? Então eu vou obter aqui, no caso, menos 0,666 indefinidamente, tá bom? Eu não consigo representar esse número na forma de fração decimal, né? No caso, eu vou ter assim, menos 1, né? Esse número aqui eu sei que ele vai ficar por menos 6 sobre 9. Lembra do exercício que eu passei para vocês, né? Estarem dividindo. Então, menos 6 sobre 9 é igual a esse número aqui, tá? Que é uma fração equivalente a menos 2 terços. Então, eu não consigo representar ele na forma de fração decimal, ou seja, com um denominador igual a um múltiplo de 10, como esse exemplo aqui na letra A. Eu consegui escrever 2,75 como 275 sobre 100. É uma fração decimal porque o denominador é um múltiplo de 10, e aqui não é múltiplo de 10, é múltiplo de 9, né? Então não dá para fazer. Então esse número aqui é uma dízima periódica, não pode ser representado na forma de fração decimal. Tranquilo até aqui? Prosseguindo, vocês vão fazer a mesma coisa para os outros, eu não vou fazer, tá bom? Então eu vou fazer aqui a questão 3 para a gente ver o que a gente pode fazer, né? Associe os números abaixo as letras A, B e C e D para mostrar em que o local do quadro você colocaria, né? Então eu tenho aqui fração, forma de fração, forma decimal. Observem que eu consigo colocar na forma de fração esse número aqui, ó. Né? No caso, eu consigo colocar, mas acho que ele quer que a gente associe, né? No caso, ó, por exemplo, forma de fração, número racional inteiro. Vamos procurar um número racional inteiro. Aqui no caso, ó, 18 dividido por 2 vai dar 9. Então vai ficar menos 9. Esse aqui é o A, tá? Ele tá na forma de fração e é inteiro, tá bom? Agora vamos ver o número na forma de fração não inteiro, que no caso seria o B. Esse aqui é na forma de fração, mas não é inteiro. Então vocês vão fazer essa associação, colocar as letras que representam cada um dos números que estão aqui, tá bom? Vamos lá, forma decimal, número racional inteiro. Então, forma decimal é essa. Então, esse aqui é C. Então, vocês vão associar a cada um dos conceitos que está aqui com o número correspondente, ok? Forma decimal, racional não inteiro. Então, no caso aqui não inteiro, seria esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui o letra D, que é essa dízima periódica. E assim sucessivamente vocês vão fazer, ó. Percebem que aqui é um inteiro, né? Então aqui já vai vir para o A, ó. Ele é inteiro, racional inteiro, tá bom? Ó. Racional inteiro, no caso aqui vai ser o forma decimal. Racional inteiro vai ser o C, aqui, ó. Vai ser a letra C, tá bom? Então vocês fazem o restante aí para fazer. Então aqui no caso eu vou pular alguns exercícios para o vídeo não ficar muito longo, e nós temos aqui números racionais na reta numérica. Pedi para você assistir o vídeo da professora Tatiana, ela explica muito bem lá como ela fazer a localização desses números. Aqui no caso ele fala o seguinte: observe a reta numérica abaixo, determine as abscissas nos pontos A, M, D, E e C. Bem, as abscissas é justamente o ponto, né, específico. O ponto A é 0,25, o ponto M é 2, o ponto D é menos 1, é só circular o correspondente. O ponto E é o menos 1,5 e o ponto C, no caso, é 3 sobre 2. E acabou. E é só isso que a questão estava pedindo, tá bom? No caso, aqui no caso ele está pedindo na 8 para você desenhar a reta numérica e representar sobre ela os pontos. Olha o que a gente vai fazer. Você vai fazer a reta numérica, vai desenhar dessa forma, bonitinho. Marcar a referência que é o zero, sabendo que à esquerda de zero são os números negativos. Vamos fazer a comparação, por exemplo. Como é que a gente compara dois números na forma de fração? Se você tem menos 7 sobre 2 aqui nesse exemplo e 5 quartos negativos, como é que a gente faz? A gente tem que deixar todos eles no mesmo denominador. Então, vou te multiplicar aqui por 2 e por 2 para obter um denominador 4 igual da primeira fração. Então, você vai multiplicar, obter uma fração equivalente a menos 7 sobre 2 da seguinte forma. Menos 7
vezes 2 vai ficar menos 14. Você vai colocar menos 14 sobre 4. E aí aqui vai ficar menos 5 sobre 4. Agora observem quem vai ficar mais longe do zero. No caso vai ser menos 14 sobre 4. Porque aqui nos negativos é dessa forma, é no sentido contrário, tá? Então aqui vai ficar menos 14 sobre 4 e aqui menos 5 sobre 4. Lembrando que menos 14 sobre 4 é a mesma coisa que menos 7 sobre 2, tá bom? Então vai ficar dessa forma. Agora eu vou para os números positivos. Eu sei que 5 sobre 2 é maior que 2 quintos, né? Obviamente. Então eu vou colocar aqui 2 quintos e aqui 5 sobre 2, que é maior. Nesse outro sentido aqui, o maior fica mais distante do zero. Ok? Então, pessoal, é isso aí. As outras questões eu vou deixar para vocês tentarem fazer. E bom estudo para todo mundo. Tchau, tchau.